que a gente está disposto a fazer para se conectar com pessoas que são diferentes da gente? Eu sou Eliana Ferreira, coordenadora do programa das Famílias Atípicas TEA Jundiaí. Sou formada em administração, especialista em regulação de saúde no SUS e Libras e educação para surdos. Sou servidora pública há 15 anos e intérprete de Libras. Sou mãe do Gabriel, que é autista, tem TDAH e superdotação, e sou uma pessoa com neurodivergência. Tenho TDAH e superdotação. Essa pergunta sempre ficou na minha cabeça. Porque quando a gente fala de conexão com quem a gente gosta, é muito fácil. Quando você fala de conexão com pessoas diferentes, automaticamente vem na sua cabeça: ah, a pessoa pensa diferente de mim. Ou a pessoa politicamente é diferente de mim. Não, eu tô falando de pessoas que são diferentes, com deficiências e neurodivergência. Aí eu te pergunto mais uma coisa. Você sabe qual é a diferença entre deficiência e neurodivergência? Porque muitas pessoas não sabem, mas convivem todos os dias com essas pessoas. E o que a gente está fazendo por elas? Porque é muito fácil a gente se assemelhar com quem a gente gosta, mas é muito difícil a gente se assemelhar àquele que é diferente da gente. Eu sempre fui uma criança que gostava de brincar sozinha, era extremamente inquieta, mas ao mesmo tempo gostava da minha solitude. Nunca fui uma menina que gostava de brincar com boneca, não fazia sentido pra mim aquela rotina de casa, boneca, comidinha, troca, põe o filho pra dormir, acorda. Nunca fez sentido isso na minha cabeça. Eu sempre gostei mais de coisas exatas, então eu gostava de jogar Resta 1, jogos de carta, cruzadas, passatempo, caça-palavras. Então eu sempre gostei de coisas que fossem mais confortáveis, né? Que era exato, era preto no branco e acabou. E aí eu fui crescendo com esse pensamento do preto no branco, de que as coisas são exatas. E num determinado momento da minha vida, na adolescência, no momento que eu estava comigo mesma, conversando comigo mesma, um momento de espiritualidade, eu senti que eu precisava fazer algo por outras pessoas, por pessoas que eram diferentes de mim. E foi aí que eu comecei a conhecer a Libras. Foi aí que eu comecei a entender que Libras é uma língua e não uma linguagem, que ela tem uma semântica, ela tem artigo, ela tem pronome, ela tem verbo, ela tem muita expressão. Então ali eu entendi que realmente é uma língua, e é uma língua de outra pessoa. Então pensei comigo, por que eu não posso me assemelhar àquela pessoa? Sendo ela diferente, eu diferente, por que a gente não pode encontrar um ponto de semelhança? E aí eu comecei a estudar de forma individual, sempre fui muito autodidata, então comecei a estudar sozinha, comecei a pesquisar no YouTube, comecei a pegar livros, fiz os cursos aqui no município de Jundiaí, e ali eu comecei um caminho. Eu interpretei para grandes eventos, para grandes nomes, tenho os vídeos no YouTube, mas ainda assim não era suficiente. Porque dentro de mim sempre teve essa vontade, essa coisa de se conectar com pessoas. Essa necessidade de estar junto com pessoas, mesmo sendo tão diferente. Eu ainda hoje me questiono e brinco muito e falo como uma pessoa que gosta muito de falar, às vezes não gosta de conversar. Como uma pessoa que gosta muito de se comunicar, não gosta muito de gravar vídeos. Como que uma pessoa que fala muito, não gosta de responder pessoas, ou atender ligações, ou escrever e-mails. Parece uma ambiguidade, né? Eu brinco que são duas Elianas dentro de uma. Então é uma Eliana que se esforça a todo momento para parecer igual a você. E a outra Eliana que quando tá sozinha pode ser o que ela nasceu para ser. Ela pode ser o que ela quiser. Então tem dias que eu vou falar muito, tem dias que eu não vou falar quase nada, tem dias que eu atendo todas as ligações das pessoas e tem dias que eu não quero falar com ninguém, e tem dias que eu quero só estar na minha. E quando eu comecei a aprender Libras, acho que foi muito disso, porque a gente não tem como escrever, então você decora e aí você treina, aí você ensaia, aí você interpreta. Então isso me trouxe possibilidades de estar com outras pessoas e de fazer algo por elas, de me conectar com elas. E eu acredito que isso foi um caminho que precisou ser trilhado. A Libras, ela entrou na minha vida, boba eu, né? Achando que eu iria ajudar outras pessoas.
mas na verdade ela me ajudou. A Libras, ela me fez enxergar que havia um outro mundo, um mundo que eu não conhecia, com pessoas que tinham dificuldades, de pessoas que queriam comprar uma roupa e não conseguiam se fazer ser entendidas. Uma pessoa que queria só estar no espaço público, que queria assistir um filme numa sala de cinema, um filme nacional, e que não conseguia. Uma pessoa que queria ter o direito de estudar, uma pessoa que queria ter o direito de ficar doente, o médico entendeu o que ela estava dizendo. E ali eu comecei a entender que era muito mais do que só interpretar. Eu precisava me conectar com a vida daquela pessoa. Eu precisava entender quem era aquela pessoa, onde ela estava, qual era o bairro que ela morava, quais eram as dificuldades dela. Então, aprender Libras e interpretar, traduzir, é muito além do que palavra, sinal, vai muito além. E acredito que isso me ajudou a ser quem eu sou hoje. E eu ouço muito isso das pessoas, né? Nossa, mas você não parece que é mãe. Ai, mas como que é seu filho? As pessoas têm curiosidade, né, de saber quem são os nossos filhos. Você é mãe de quem? Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? Onde ela estuda? O que ela faz? O que ela gosta de fazer? Quando eu recebi o diagnóstico do Gabriel, ele veio como uma pancada, mas ao mesmo tempo eu não vivi esse luto. Né? O meu filho, ele é autista, ele tem TDAH e tem superdotação. É o cérebro que funciona de 3 maneiras diferentes numa pessoa, numa criança. Meu filho tem 7 anos. Então, como lidar com uma criança em desenvolvimento com o funcionamento de um cérebro 3 vezes de maneira diferente, no mesmo dia? Eu brinco que é totalmente insano. Ao mesmo tempo que eu entendo meu filho, eu tenho muitas dificuldades. E foi a partir dessas dificuldades que eu comecei a enxergar a Eliana, criança, no meu filho. Eu comecei a perceber os comportamentos do Gabriel, comecei a perceber que eu também tinha comportamentos assim, que alguns comportamentos foram caminhando comigo até a fase adulta, que alguns comportamentos eu sobrevivi a eles, né? Sempre fiz terapia desde que me conheço por gente, sempre tomei remédio desde que me conheço por gente, mas nunca tratei de fato aquilo que eu tinha. Eu passei a minha vida toda, até chegar a esse momento, sem entender quem era a Eliana. Então eu era uma Eliana dentro da minha casa e uma Eliana fora de casa. E as pessoas falavam isso pra mim. Você é uma Eliana totalmente diferente fora de casa e você é outra Eliana dentro de casa. Mas eu acho que quando eu chegava na minha casa, eu podia ser quem eu era. Sem vestir armaduras, sem precisar me comportar, sem precisar me fazer entendida, sem precisar brigar com as pessoas por ser quem eu era. E foi a partir dessas inquietações e dessas observações com o Gabriel que eu decidi buscar o meu diagnóstico. E quando eu fechei o meu diagnóstico de TDAH e superdotação, foi um alívio. Porque ali eu vi que realmente aquela Eliana que foi sobrevivente poderia ter tido uma vida diferente, mas que eu poderia fazer diferente a partir de agora. Então, assim, eu procuro olhar para trás como uma experiência de tudo que eu vivi. Agradeço por todas as questões que eu vivi, mas sei que eu posso fazer diferente daqui para frente. Então, hoje eu sou uma pessoa que consegue entender quais são os meus limites, que consegue impor esses limites de uma maneira mais tranquila, sem me sentir culpada. Hoje eu consigo dar uma assistência melhor para o meu filho e entendi que a partir daquela condição que eu estava vivendo, eu poderia fazer diferente com as outras pessoas que também viviam as mesmas condições que a gente. Eu não conhecia ninguém que tinha uma família atípica. Eu nem sabia o que era isso. Eu não sabia nada sobre autismo. E a partir desse diagnóstico do meu filho, eu comecei a pesquisar. Eu brinco que os pais são os maiores especialistas, né, do tema de autismo, de neurodivergência, de deficiências. Então eu comecei a pesquisar, comecei a entender o que era aquilo, comecei a conhecer pessoas e comecei a pensar, por que eu não me conecto com essas pessoas? Existia uma Eliana que tentava se conectar a todo momento com pessoas e que eu acredito que de fato eu nunca me conectei de verdade com elas, porque para mim é como se sempre tivesse faltando algo em mim. É como se eu não me encaixasse
na vida daquelas pessoas, ou naquela rotina, ou naquela escola, naquela dinâmica. E quando eu conheci outras mães atípicas, famílias atípicas, crianças autistas e com outras deficiências e neurodivergência, eu me senti completa. E eu falei comigo mesma, por que não criar um programa onde eu pudesse me conectar com essas pessoas, pudéssemos estar nos mesmos espaços e que pudéssemos lutar por aquilo que nós acreditamos? Porque eu acredito fielmente que juntos a gente pode fazer mais coisas. Juntos a gente pode ir mais longe. Então eu acredito no poder dessa união, dessa força que as pessoas têm quando estão juntas. E ali eu formei um grupo de famílias focado nisso, buscando políticas públicas, militando, buscando melhorias e qualidade de vida para os nossos filhos. Então hoje eu coordeno um programa aqui no município de Jundiaí, um programa para autistas, para deficientes intelectuais, deficientes físicos, síndromes raras, superdotação, TDAH e múltiplas condições. Uau, tudo isso que eu falei. Mas tudo isso para englobar o quê? Pessoas. Pessoas que são invisíveis na sociedade. E aí você lembra do que eu falei no começo desse vídeo? O que a gente está fazendo para se conectar com essas pessoas? Porque é muito fácil me conectar com quem é igual a mim. Mas como que eu me conecto com quem é diferente? Nós estamos insistentemente lutando para sermos vistos. Nós ainda estamos num estágio anterior. Nós desejamos que vocês enxerguem a gente e que enxerguem o nosso potencial e que nós podemos ser quem a gente quer ser. Não importa. Então, quando a gente criou esse programa, Famílias Atípicas, TEA Jundiaí, Conectando Caminhos, nós entendemos que nós conectamos muito mais do que pessoas. Nós conectamos vidas. Eu conecto o meu caminho ao seu caminho. Você começa a conhecer as minhas dores, as minhas fragilidades, as minhas fortalezas, aquilo que me move. É muito mais do que se conectar em 1 hora de trabalho, em 1 hora de conversa, em 1 hora de terapia. A gente está falando de realmente se conectar com vidas, que vocês conheçam o nosso caminho e que vocês entendam que sim, tem diferenças, que sim, é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente imaginou, de tudo aquilo que a gente sonhou quanto maternidade, e que nem por isso nós deixamos de amar os nossos filhos. Não é porque são diferentes, de que a nossa rotina é totalmente diferente, que nós não amamos os nossos filhos. O cansaço, ele muitas vezes nos consome. A depressão vem, as angústias, as incertezas, as perguntas, elas vêm. Mas nós só queremos ser ouvidos, nós só queremos sermos vistos, entender que somos diferentes, mas numa sociedade tentando essa igualdade de oportunidades. Hoje eu me deparo com perguntas e questionamentos de como vai ser a vida do meu filho. Eu fui uma sobrevivente. Eu sobrevivi a tudo aquilo que eu passei, a todos os desafios, as chacotas. Chorei muitas vezes sozinha, porque não sabia quem eu era. E hoje eu me vejo uma mulher forte, coordenando um grupo de famílias no município, perto de um Brasil e de um mundo tão grande, mas fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Entendendo que existe uma visão, existe um sentimento, existe uma causa, mas que antes de qualquer dessas coisas, existem pessoas. Pessoas que querem ser ouvidas, pessoas que querem ser acolhidas. Foi a partir desse programa que eu entendi que eu não preciso mais tirar o meu filho de espaços públicos, de que ele pode ocupar todos os espaços que ele desejar, que ele pode ser o que ele quiser ser. E que se tem alguém que está incomodado com isso, é essa pessoa que tem que se retirar. Ou que ela venha minimamente conversar. Nós estamos abertos para isso. Mas muitas vezes as pessoas preferem se afastar do que somar, do que unir, do que ouvir a nossa história. Então nós estamos insistentemente brigando, somos vistas como as mães briguentas, como as mães loucas, como as mães cansadas. Nós somos muito mais do que isso, nós somos mães que deixaram seus empregos para cuidar dos seus filhos. Nós somos mães que cuidam sozinhas das suas casas. Nós somos mães que passam horas e horas em terapias. Nós somos mães que muitas vezes não escutam os seus filhos dizerem eu te amo. Nós somos mães que vemos os nossos filhos em crises e que nós não conseguimos fazer absolutamente nada, a não ser abraçá-los ou esperar que aquele momento de crise passe. Só que nós também somos pessoas
que estamos na sociedade buscando, pedindo, clamando por políticas públicas. Então, quando a gente criou Conectando Caminhos, a gente criou para isso, para conectar pessoas, para conectar vidas, para que você, sociedade, entenda que é muito mais do que somente ser autista. É muito mais do que uma condição. É uma vida. Nós estamos falando de vidas. E eu acho que não existe nada mais precioso do que uma vida. Então, do mesmo jeito que você quer viver uma vida plena, eu e meu filho também queremos viver uma vida plena. Então, eu acredito que aquela Eliana da infância, aquela Eliana da adolescência cheia de sonhos, a Libras, o meu filho, tudo isso convergiu para esse momento, para que vocês pudessem nos ouvir. E a partir daí, parar essa pergunta na sua cabeça. O que eu estou fazendo para me conectar com essas pessoas? E que a partir dessa pessoa você consiga de fato pensar no que você pode fazer daqui para frente.